uma vez, para quem eu não falei, o pessoal que está lá atrás, talvez não tenha tido a oportunidade de falar com vocês. Hoje nós estamos continuando a série que nós começamos falando sobre os dizeres "eu sou" de Jesus. Jesus usou essa frase durante várias passagens na Bíblia e nós vamos continuar essa série de mensagens. É uma série de mensagens que foi muito antecipada. Desde o começo do ano a gente já estava esperando essa série de mensagens. Por quê? Porque é a parte do nosso ano na capela aqui. Você que está nos visitando, talvez você não entenda por que a gente está falando isso, mas é a parte do ano, junho, julho e agosto, que a gente se aprofunda um pouco mais, que as mensagens são um pouco mais teológicas, mais densas, mais extensas. Então eu preciso que você preste bastante atenção. E é uma parte que a gente aprende mais sobre quem é Jesus, sobre quem é Cristo, sobre quem é Deus e como a gente pode se relacionar com Ele. Eu acredito que no final dessa série, se você entender o que Jesus quis dizer quando Ele falou "eu sou XYZ", isso vai transformar a maneira que você vive a sua vida. E a nossa esperança é que, se você ainda não o fez, no final dessa série, você se renda a esse Cristo que diz que eu sou a água, o pão, a vida, a ressurreição. E a nossa esperança é que no final dessa mensagem, no final dessa série de mensagens, que vai demorar um pouco, a nossa esperança é que você se renda aos pés dele, sem nenhum truque, sem nenhuma pegadinha. Essa é a nossa intenção, que você venha aos pés de Jesus no final dessa série. E nós, na primeira mensagem, na introdução, nós falamos a respeito do nome de Deus, né? Porque quando Jesus usa essa frase "eu sou", ele faz essa reflexão, essa alusão ao nome de Deus. E aí a gente falou um pouco, brevemente, um resumo do que a gente falou na introdução, o que era o nome de Deus, o que significava para os judeus dizer esse "eu sou", e aí Jesus vai discorrendo a respeito disso. E nós falamos, se vocês lembram, dos 3 tipos de "eu sou" que a gente tem. A gente tem os "eu sou" completos. Quando Jesus fala "eu sou o pão", é um completo. "Eu sou a vida", é um "eu sou" completo. Nós falamos dos incompletos, que a gente aprendeu um pouquinho de gramática, né, na semana passada, porque se você não aprender do Evangelho, pelo menos você aprende gramática na capela, que era sobre o sujeito oculto na frase. Quando Jesus está conversando com a mulher no poço, a semelhança da música que a gente cantou, quando ela fala "no deserto eu tive sede, no deserto de quem eu fui eu tive sede", é a história de João 4. E aí Jesus fala para ela: se você soubesse quem é que te pede água, você não beberia mais dessa água, beberia da água que eu te dou. E ali tem um sujeito oculto, que é Jesus. Ele é a água que preenche. E aí nós falamos dos absolutos também, que é quando Jesus chega para os judeus e fala "eu sou". E aí eles automaticamente entendem o nome de Deus e ficam completamente confusos, e Jesus deixa eles confusos de propósito, para que eles possam pensar a respeito disso. Então nós aprendemos tudo isso, e aí no final da mensagem passada, estou te relembrando para você poder se situar e entrar nessa mensagem. No final da mensagem passada, eu te fiz uma pergunta, a semelhança da pergunta que Jesus fez para os discípulos também, que era: quem as pessoas ao seu redor dizem que Jesus é? Jesus, no final da caminhada dele, chegou para os discípulos e disse: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles responderam: dizem que você é profeta, isso e aquilo. E aí ele faz uma pergunta crucial: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí eu fiz essa pergunta para vocês refletirem também: quem você diz que Jesus é? Porque talvez você tenha uma concepção errada de quem ele é. Nós falamos na semana passada que eu ouvi uma frase que diz que Jesus é para você aquilo que você precisa que ele seja quando você precisa que ele seja. Na verdade, isso é mentira, porque isso cria um Jesus fantoche, um Deus fantoche que atende só às suas necessidades. Não é isso que ele é. Na verdade, ele é o que ele oferece ser. E essa é a intenção da nossa série: descobrir o que ele oferece. Quando ele diz, não quando você diz, ou outro pastor diz, ou fulano de tal diz, ou eu digo, não. Quando Jesus diz o que eu sou, aí você pode acreditar. Essa é a intenção dessa série. E hoje nós vamos começar a falar desses "eu sou" completos, começar a entender o que Jesus disse. Se você tiver sua Bíblia contigo, eu vou te pedir para você abrir a Bíblia em João capítulo 6. Nós vamos ficar nesse capítulo um bom tempo, nessa semana e na semana que vem. Como eu disse, as mensagens são um pouco mais extensas. Se você gosta de anotar, essa é a série para você anotar. Tem muita coisa para a gente poder aprender juntos. Nós vamos ler João capítulo 6. A minha intenção é que a gente fique entre o versículo 25 e o 59 hoje, se a gente tiver tempo. Mas, se a gente não conseguir, a gente continua semana que vem. Enquanto você acha aí, eu vou te dar um contexto daquilo que está acontecendo. Uma das coisas que a gente precisa se alertar, enquanto você acha João 6, é um negócio chamado hebraísmo. Eu sei que normalmente na capela a gente não fala muito dessas coisas teológicas, mas agora é bom você entender. Quando você lê a Bíblia, você não é judeu. Tem alguém judeu aqui? Não.
Não, então tá bom. Não tem nenhum judeu aqui. Então a gente não sabe o que Jesus quis dizer quando ele faz essas alusões, quando ele usa isso que a gente chama em teologia de hebraísmo. O que é hebraísmo? Hebraísmo é uma alusão a algum item da cultura hebraica que eles entenderiam automaticamente e Jesus usa para comunicar alguma coisa que ele quer passar. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou o pão, Jesus não está falando só de pão, pão de forma que a gente compra, não. Jesus está fazendo uma alusão ao pão que caiu do céu, o maná que alimentou o povo de Israel durante 40 anos enquanto eles estavam lá. Então essa alusão, quando Jesus fala, eu sou o pastor, eles vão entender automaticamente. Quando Jesus fala, eu sou a porta pela qual as ovelhas passam, eles iam entender, porque na cultura deles tinha um determinado costume que as ovelhas passavam pela porta e por aí vai. A gente vai entender ao longo da série, quando a gente chegar em João 10, a gente vai entender sobre a porta e sobre o pastor. Mas isso chama-se hebraísmo, é importante você entender, porque hoje nós vamos usar um. Do mesmo jeito que a gente cantou essa música, né? Tudo que a gente faz aqui é preparado para você entender a mensagem. Quando a gente fala, tu és o pão do céu, esses dias as meninas pequenas perguntaram, não entendi porque essa música fala pão do céu, nunca vi chover pão. Elas perguntaram para nós, e a gente explicou para elas, não, é que antigamente, os nossos antepassados, eles viveram no deserto e eles não tinham comida. E aí Deus fez literalmente chover pão. E aí Jesus vem e fala para os judeus que ele é maior do que esse pão que alimentou o povo no deserto. Então quando a gente canta essa música, você precisa entender que você está declarando que ele é o seu sustento. Você não está falando que ele é pão do céu, ele é o seu sustento. É um hebraísmo que para nós é difícil de entender por não conhecer essa cultura. Então ao longo dessa série nós vamos aprender um pouco mais. João capítulo 6. A gente vai ler do versículo 25 para frente. Mas só para você entender o que aconteceu até agora. Desde o princípio do Evangelho de João. Começa o Evangelho de João com uma história de que Jesus já era Deus. Aí já começa a complicar a cabeça dos judeus. E nós, por sermos cristãos, a gente crê que Cristo ele é de fato o próprio Deus. Aí já começa toda a embolação da teologia, por isso que as pessoas chamam a gente de loucos. E aí no capítulo 2 Jesus faz um milagre, ele transforma a água em vinho, outro hebraísmo, porque antigamente Moisés transformou a água em sangue e Jesus transforma a água em vinho. Passado isso, Jesus tem uma conversa extraordinária com um cara chamado Nicodemos. Há 2 semanas atrás a gente falou dessa conversa aqui. Se você não viu, você pode assistir no YouTube. E essa conversa transformou o entendimento de um cara que supostamente era para saber tudo da lei e não conhecia o Messias que eles esperavam. João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher no poço, que eu digo que é a história da mulher que encontrou com a pessoa errada, no local errado, na hora errada, para ver tudo que era certo. João capítulo 4 é uma história fascinante, você pode entender também. E aí no João capítulo 5, Jesus vai por um paralítico numa piscina chamada Betesda, numa cidade, e depois de curar esse paralítico, ele vai para uma outra região, e aí tem 5.000 pessoas sentadas, 5.000 homens, mais as suas famílias, sentadas, famintas, atrás de Jesus, para ver o que ele ia falar, o que ele ia fazer. E aí os discípulos chegam para ele e falam assim, mestre, essa galera está com fome, está na hora do almoço, o culto está estendido, o que nós vamos fazer? Aí Jesus vira para ele e fala assim, sei lá, se vira aí, mano. Pega aí o que vocês têm aí e dá para eles comerem. Aí os caras falam, nem se a gente trabalhasse o ano inteiro, não ia dar para alimentar essa multidão. Olha aí. E não era só esse grupinho de pessoas, eram 5.000 pessoas. É como se você imaginasse esse cartódromo inteiro ali, ó, se você olhar para lá, isso aqui lotado, um mar de pessoas. Aí aparece um moleque com 5 pães na bolsa, voltando da padaria, e 2 peixes que ele tinha acabado de pescar. E aí Jesus, ele fala assim, alguém chega para Jesus e fala assim, tem um moleque aí com 5 pães e 2 peixes. Isso aí dá. Imagina a cara dos discípulos. Imagina a cara da galera que estava em volta. Como assim isso aí dá? Não entendi. Aí Jesus vai, faz o milagre e alimenta 5.000 homens, mais as suas famílias, mais isso tudo. Aí a galera começa a ficar muito apegada com Jesus. E aí Jesus resolve se isolar. Vai para um outro lado, fala para os discípulos, pega o barco, mete o pé e daqui a pouco a gente conversa. E aí ele some. Quando ele some, a gente chega no contexto que a gente vai ler do versículo 25. Agora pensa nesse currículo. Antes da gente entrar no contexto, pensa no currículo de Jesus. Só nesses 5 capítulos, o que ele já tinha feito? Essa galera ou tinha assistido um milagre, ou tinha assistido todos esses milagres, ou alguns deles, e outros estavam bem no contexto ali como os discípulos. Essa galera é a galera que está ouvindo João capítulo 6, versículo 25 para frente, que é onde a gente vai ler. Nesse contexto, com esse currículo, algumas coisas para a gente entender antes de entrar no texto, que eu vou de versículo em versículo para a gente falar. Primeira coisa, que hoje a gente vê que há uma diferença entre Jesus e os líderes de hoje. Jesus detestava a multidão. Jesus detestava a multidão.
Quando a multidão começou a ficar muito agitada, Jesus foi lá e se isolou, para poder ir para um outro contexto. Jesus detestava a multidão. Por quê? Porque é ruim ter uma multidão de pessoas para ouvir? Não. Mas Jesus sabia de um negócio que parece que a gente esqueceu, que é o seguinte: de longe, na multidão, você pode até impressionar muitas pessoas, mas você só consegue influenciar as pessoas de perto. De longe você impressiona, mas de perto você influencia. De perto é que a gente discipula. Jesus estava preocupado em discipular as pessoas e não em impressionar as pessoas. Tanto que os milagres para ele, a gente vai ver nesse contexto, que não fazia a menor diferença. Ele queria discipular, e para discipular a gente tem que estar perto. A gente só consegue discipular aquele que a gente ama, e a gente só ama quem a gente está perto. Não tem como você amar uma pessoa que está longe durante muito tempo. Então Jesus, vendo que a multidão estava se tornando muito grande, ele se isola, porque ele precisava continuar o discipulado, precisava continuar amando. Multidão, normalmente, quando ouve uma palavra dura, que é o caso que aconteceu aqui com Jesus, a multidão corre. A multidão não aguenta uma palavra dura. Os discípulos que estão próximos é o contrário. Quando um discípulo de verdade ouve uma palavra dura, o que acontece? Ele quer saber por que aquela palavra foi dita. Ele não corre, ele vai atrás de Jesus e fala assim: mas peraí, o que significa? O que você quis dizer com isso? E aí ele vai e explica para eles. Então, nesse contexto, versículo 25 é onde a gente vai começar. Com a sua Bíblia aí, você vai manter a sua Bíblia aberta, João capítulo 6, nós vamos de versículo em versículo até chegar aonde a gente conseguir chegar. Diz o seguinte, versículo 25: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Na verdade, essa pergunta quer dizer o seguinte: quando e como? Porque, como eu contei para vocês, Jesus tinha dispensado os caras pegaram o barco e não viram mais Jesus. Jesus não foi de barco. Eles queriam saber, primeiro, quando, e segundo, como que ele chegou ali. Mal sabiam eles que Jesus tinha passado pelas águas, andando pelas águas, mas isso aí é um detalhe, certo? A gente não precisa contar essa história. Jesus tinha passado pelas águas, ajudou Pedro a andar pelas águas, pegou uma carona no barco de Pedro e chegou do outro lado. Mas isso aí é um detalhe. E aí eles continuam: quando que vocês chegaram aqui? E aí Jesus, ao invés de responder a pergunta deles, o que é tradicional de Jesus, normalmente ele não responde a pergunta imediatamente, ele coloca uma outra minhoca na cabeça dos caras. E aqui ele começa desafiando a motivação das pessoas que fazem essa pergunta. Primeira coisa que Jesus faz, ele desafia a motivação das pessoas que perguntam. Ele faz o seguinte, versículo 26: a verdade é que vocês estão me procurando não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram pão. Vocês não estão me procurando. Se ainda fosse por causa dos sinais, estava bom, mas não é nem por causa dos sinais que vocês viram. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão. Vocês estão procurando só o material, porque na verdade ninguém tem essa capacidade inata de vir atrás de mim. Romanos capítulo 3 a gente vai aprender isso, que ninguém é bom, ninguém é justo, ninguém procura Deus, ninguém está do nada, Deus me ajuda. Não, nós temos uma natureza pecaminosa e normalmente as pessoas não vão atrás de Deus. E aí Jesus fala: vocês não vieram nem por causa dos sinais, vocês vieram porque comeram pão. E o pão era nada mais, nada menos que um sinal, só um sinal. O que é o sinal? A gente tem alguns amigos aqui, por exemplo, Maurício e Emiliano, que vieram do Rio hoje. Eles vieram seguindo os sinais. Quando eles chegaram, o Felipe também veio de São Paulo, mas já estava aqui em Volta Redonda. Quando eles chegaram em Volta Redonda, eles não precisam mais dos sinais. Os sinais são só para apontar para um destino. Uma vez que você chegou lá, você não precisa mais de sinal. Por isso que quando os caras perguntam para Jesus: qual sinal você vai dar para nós? Nenhum. Vocês não precisam de sinal mais. Já estou aqui. É isso que ele quis dizer. E aí, Jesus já sabia que tudo ali, a gente costuma dizer, né, que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, o Novo Testamento revela Cristo, tudo é Cristo. Por isso que a gente lê em Colossenses: ele é tudo, em todos, tudo é para ele, tudo é por ele, entendeu? Tudo é nele, fora dele não tem nada, fora dele não tem existência, tudo é dele. E aí Jesus fala: vocês estão me procurando não pelos sinais, mas porque vocês comeram o pão. E aí para nós, às vezes a gente lê essa passagem, passa despercebido, porque a gente, como eu falei, a gente não conhece. Mas para eles, quando Jesus usa e fala assim: vocês comeram o pão, não sei se vocês sabem, mas na cultura deles, na cultura hebraica, na cultura agrária, a maioria das famílias gastava 80%, 85%, às vezes 90% do dinheiro deles para comprar comida. Sabia disso? A gente não, a gente gasta 30%, 40% do nosso orçamento, às vezes, para comprar a nossa comida no mês. Eles gastavam quase 90%. Porque era a única coisa que eles faziam: plantava e comia, plantava e comia, plantava e comia e ia para o templo, uma vez por ano. Plantava, comia, plantava, comia, plantava, comia e ia para o templo. Então, eles gastavam tudo que eles tinham em comida.
E aí Jesus vira e fala assim: vocês estão me procurando porque vocês comeram. Basicamente porque eu dei um aumento salarial para vocês, que agora vocês não precisam gastar. Por isso que eles pedem para Jesus: me dá desse pão todo dia, porque se você me der desse pão todo dia, nunca mais eu preciso comprar pão, nunca mais eu preciso buscar pão. E aí Jesus explica para eles esse contexto do pão. Jesus quis dizer o seguinte: eu não estou falando de pão físico, eu estou falando do sustento espiritual. E aí essa passagem vai se discorrendo a respeito disso. Uma lição que a gente pode aprender aqui, que Jesus ensinou para eles: não busque o que Deus dá. Quando você estiver buscando a Deus, não busque o que Deus dá, busque o que Ele já deu. Captou a diferença? Todo mundo entendeu a diferença? Nós não devemos buscar aquilo que Deus promete dar, nós devemos buscar aquilo que Deus já deu. E aquilo que Deus já deu foi Jesus, o pão que desceu do céu. Só isso é suficiente. Por isso que a gente canta que o que Ele oferece, Ele é, e ponto final. Não precisa de mais promessa, não precisa de campanha, não precisa de barganha, não precisa de nada disso. Se a gente buscar só o que Ele já deu, todo o resto vai chegar do mesmo jeito. E aí Jesus continua o versículo 27, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, que é um versículo, um termo usado ao longo das Escrituras para que quer dizer Filho de Deus, qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Olha que interessante. Jesus diz e fala o seguinte: não trabalhe pelo material. A gente fala isso tantas vezes, mas é tão difícil de viver isso, porque a gente dedica a maior parte do nosso tempo trabalhando. A maioria das pessoas trabalha mais do que dorme. Era para a gente dormir 7, 8 horas por dia. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, atrás do dinheiro. E olha que interessante, se você juntar algumas passagens, Lucas capítulo 12 e Mateus capítulo 6, onde Jesus fala da mesma coisa, Jesus vira e fala o seguinte: certa vez apareceu um fazendeiro, que a plantação dele deu muitos frutos. E aí ele se perguntou para ele mesmo: o que eu vou fazer com tanto fruto? Imagina você trabalhando, de repente você está ganhando 5 mil reais, e aí o seu chefe vira para você assim: agora eu vou te dar 50 mil reais de salário, ao invés de 5. Você fala: uau, agora os meus celeiros realmente estão cheios, agora eu estou lotado. Agora teve um que falou lá atrás: amém, né? Glória a Deus. E aí a gente começa a perceber: esse cara produziu muito fruto. Aí ele se pergunta: o que eu vou fazer? Lucas capítulo 12 é essa história: o que eu vou fazer? E aí ele fala: já sei, vou destruir todo o meu estoque, vou construir um maior, vou colocar tudo lá dentro, e aí eu vou me aposentar, vou curtir a vida. E aí Deus fala para ele na parábola, obviamente: você é um idiota, você é burro. Basicamente é o que ele fala: você é burro, mal você sabe que hoje eu vou te pedir sua alma. E aí, se você juntar os dois contextos com Mateus capítulo 6, ele fala: por isso a gente não deve juntar tesouro na terra, porque na terra o cupim e a traça come e o ladrão rouba. Só para ver se vocês estão acordados. Mas junte tesouro no céu, porque no céu o cupim e a traça não come e o ladrão não rouba. Por isso vocês não devem ficar se preocupando com o que você deve se vestir, ou o que você deve comer, mas você deve se preocupar com o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Olha como é que a Bíblia faz sentido quando a gente começa a entender como os pedaços se juntam. E é isso que ele quis dizer: não trabalhe pelo material, trabalhe pelo que é eterno, trabalhe pelo reino. E aí versículo 28, os fariseus lhe perguntaram, né? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus tinha desafiado primeiramente a motivação deles, e agora Jesus vai começar a desafiar a convicção deles. Numa conversa pequena, Jesus faz esses 3 desafios: desafia a motivação, desafia a convicção e desafia a pretensão deles. Olha que interessante, agora a gente vai ver como que Jesus desafia a convicção deles, porque eles falam: o que nós precisamos fazer? Para fazer as obras de Deus, o que nós precisamos fazer? Talvez você já tenha ouvido isso aqui algumas vezes, porque a gente tem um foco hoje muito grande na tal da meritocracia. Quanto mais eu faço para Deus, mais Ele me ama. Quanto menos eu faço, menos Ele me ama. Alguns lugares chegam até a afirmar que quanto menos eu faço, menos Ele me abençoa, como se bênção de Deus fosse dinheiro. A gente acabou de ver que não é para trabalhar pelo material, e aí alguns lugares falam sobre isso. Não é isso que Jesus quis dizer, porque eles perguntam: o que a gente deve fazer?
E aí Jesus fala o seguinte, versículo 29, a Bíblia vai explicando a Bíblia. A obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é crer naquele que o enviou. Olha que interessante. O que a gente deve fazer? Crer. Eu tenho que fazer isso na igreja, tenho que fazer aquilo. Não, você tem que crer. Sabe aquelas frases que o pessoal fala assim, Deus tem um plano na sua vida? Deus tem um projeto para a sua vida? Ele tem. Sabe qual que é o projeto dele na sua vida? Que você creia. Só isso. Mais nada. Não é liberador isso? Quando você sabe que não tem peso nenhum nas suas costas? Eu preciso dar dinheiro na igreja? Não. Eu preciso evangelizar? Não. Eu preciso tocar? Não. Eu preciso ajudar nas crianças? Também não. Eu preciso ajudar a montar? Não. Eu preciso fazer... Não, você não precisa fazer nada. Você precisa crer. Crer em quem? Crer em Cristo. É isso. Se você crer nele, todas essas coisas vão acontecer naturalmente. Porque você não consegue ficar parado. Quem crê em Cristo não consegue ficar parado. As pessoas invertem as coisas e fazem para ganhar. Na verdade, não. A gente faz porque ganhou. Captou a diferença? A gente não faz para ganhar. A gente faz porque já ganhou. E aí no versículo 30 ele continua. Então eles perguntaram: qual sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Versículo 31. Nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Se eu tivesse nesse contexto aqui, eu tenho essa facilidade de prestar atenção em 3, 4 conversas ao mesmo tempo. Às vezes você está conversando comigo, é muito difícil você perceber que eu desviei da conversa, mas às vezes eu estou conversando contigo e eu estou ouvindo o outro falando aqui, eu estou captando a conversa inteirinha. Aí já na hora que a gente acabar a conversa, eu venho aqui na outra conversa e o outro está falando aqui. É uma habilidade estranha. Se eu tivesse nesse contexto aqui, eu ia falar para os caras: peraí, para a conversa. Como assim estão pedindo sinal, gente? Primeiro, onde que a gente está? A gente acabou de atravessar o mar. Você lembra como que o cara chegou aqui? Você lembra como que ele chegou aqui? O cara vem andando em cima da água. Não serve não? Sem contar que aquele maluco que está ali, ó, aquele cara ali andou com ele. Pode perguntar para ele. Não serve não? A gente não viu. Pô, vocês estavam sentados lá, vocês todos comeram o pão que o cara deu. Tinha um moleque com 5 pães e 2 peixes. Agora está todo mundo cheio. Sobrou 12 cestas para levar para casa. Vocês ainda não estão satisfeitos com a quantidade de milagre? Sem contar a mulher que conversou com ele no poço e a mulher voltou para a cidade. Imagina, a mulher era de Volta Redonda, conversou com o cara em Volta Redonda, foi para Barra Mansa. Só por causa do testemunho dela, a Barra Mansa inteira se converteu. Não chega não de sinal? Não está bom não? É só você voltar na cronologia de João, você vai ver a quantidade de sinais que Jesus já tinha feito. Aí os caras falam assim: qual sinal você vai dar para nós? É pedir demais, não é não? Qual sinal você vai dar para nós? E aí eles falam que o antepassado comeu o pão do céu, comeu o maná. Se você quiser observar essa história, você pode ler em casa, Êxodo capítulo 16. O povo perdido no deserto, reclamando: estamos com fome, vamos morrer. Aí Deus faz chover pão. Imagina você vivendo naquele tempo, no deserto, solão, pegando, todo mundo coçando aquela areia, grudando. Nós vamos morrer. Era melhor ter ficado no Egito, lá pelo menos tinha um churrasquinho de vez em quando e tal. Aí Deus fala assim: segura aí. Chove pão, você acorda de manhã, o chão está cheio de pão. Aí você vai, vou comer isso daqui. Aí tinha um gostinho diferente. Imagina você vivendo naquela época. E os caras ainda pediam sinais. Os meus antepassados comeram pão. E aí Jesus fala o seguinte, versículo 32. Para te falar a verdade, não foi Moisés que deu pão para vocês. Aí Jesus começa a se meter num monte de problema que ele normalmente se mete. Não foi Moisés que deu pão para vocês, mas foi o meu pai. Aqui Jesus está falando o seguinte: se ele é meu pai, então eu sou... Vamos ver se vocês vão acordar. Se ele é meu pai, então eu sou... beleza. Só para saber. Às vezes o pessoal está dormindo. Então, o meu pai deu pão para vocês. O verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando o seguinte: eu sou maior do que o maná. Alguns teólogos dizem que o pão do céu não era nem o pão, era a Torá. A lei que eles receberam quando Moisés desceu do monte
foi o que eles viveram em cima dessa lei durante 2000 anos. Aí Jesus vira e fala assim: vocês acham que isso aí sustenta vocês? Eu que desci do céu, ele era muito abusado, não era não? Jesus era um cara abusado. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu é que dou vida. E aí ele continua, versículo 32, que é o que a gente acabou de ler, né? Eu sou o pão do céu. Jesus diz que ele é o que sustenta, ele é desde o começo, no princípio era o verbo era com Deus. Tudo vai complicando para o lado de Jesus, para ele arrumar uma confusão com os caras. E aí versículo 34, Senhor, já que você é esse pão, dá esse pão para nós todo dia, por resto da vida, que aí nunca mais a gente precisa trabalhar. Lembra que eu falei para vocês sobre a renda que eles gastavam? Dá esse pão para nós todo dia. Uma vez que a gente comer desse pão, jamais a gente vai ter fome. E aí uma outra lição: comida física enche, só Jesus satisfaz. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas que não conhecem a Jesus vivem uma vida inteirinha sem propósito e um vazio existencial impreenchível. Alguém conhece alguém assim aqui? Um vazio existencial impreenchível, depressão constante. Por quê? Elas estão procurando no material aquilo que só o espiritual pode preencher. Nós não somos seres materiais. Se isso é uma novidade para você, talvez você se assuste. O corpo é só um abrigo. Nós somos seres espirituais. E um dia isso vai se completar. E enquanto nós continuarmos tentando preencher o vazio existencial com material, a gente vai continuar com um buraco. É assim que funciona. E aí Jesus quer dizer exatamente isso. Ele diz, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Interessante que Jesus agora, no começo ele fala, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Obviamente ele está juntando os contextos da conversa inteirinho, que ele teve com a mulher sobre a sede, com o cara sobre o pão. E aí Jesus está falando, aquele que vem a mim jamais terá fome. Quem vier não tem mais fome, porque eu sou o pão da vida. E aí mais uma vez a gente fala sobre essa questão existencial. Por quê? Porque em grego a gente tem duas palavras para vida. Uma é muito comum, tem até uma cantora gospel que chama Zoe Lily. Zoe em grego significa vida, mas significa vida eterna. Tem uma outra palavra para vida que também é em grego, que chama vaios. E essa palavra, às vezes ela é usada quando estão descrevendo alguma coisa. Por exemplo, certa vez, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus apareceu uma mulher que tinha um problema de sangue, fluxo de sangue. Por 12 anos ela teve um fluxo de sangue. E ela tinha gasto a vida inteira dela atrás da cura. Qual que era a vida inteira dela que ela gastou? Era esse vaios, a nossa vida, a nossa viralidade, o nosso recurso, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o material. E aí ela toca em Jesus e aí ela recebe a vida que ela não tinha. A Zoe. Captou? Captou a diferença? O problema é que dentro da igreja a gente transformou Deus num Deus de vaios. Você consegue entender? É só para agora. É só para o que eu recebo agora. É só para o que eu ganho agora. É só para a minha promoção. É só para o meu bem-estar. Não é isso. Todo aquele que vier a mim jamais terá fome, porque eu sou o pão da Zoe. Eu sou o pão da Zoe, não da Vaios. Da Zoe. Da Vaios você come pão aí, você come carne, você come qualquer coisa. Eu sou o pão da Zoe. E aí ele continua, 36. Mas como eu disse, vocês viram, mas não creram. Vocês viram, mas não creram. Um problema que a gente tem também dentro dos cristãos. Estou falando para a maioria de cristãos aqui. O problema da familiaridade. Familiaridade é perigoso, porque quando você se torna familiar, você tem uma propensidade a ter negligência com as coisas. É normal mesmo, está aqui já. Quanto mais familiar, mais negligente eu me torno. Familiaridade é perigoso porque gera displicência. Agora, intimidade gera dependência. É isso que a gente precisa. Dependência. Nós não precisamos de familiaridade, a gente precisa de intimidade. E aí, Jesus diz, versículo 37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Essa semana alguém me perguntou o seguinte: rapaz, eu preciso conversar com esse cara, eu preciso fazer com que ele vá na igreja, ele precisa ouvir a mensagem de Deus, ele precisa ouvir a mensagem de Jesus. O que eu faço? Como que eu faço para levar ele para a igreja?
a minha resposta para ele? Não faz. Não faz. O que você está tentando fazer? Você está tentando convencer ele? Nem Jesus conseguiu convencer as pessoas que não eram para ser convencidas. Não é nosso trabalho. Todo aquele que o Pai me enviar. Todo aquele que o Pai me enviar. O trabalho de salvação começa com Deus enviando as pessoas. Não começa com você querendo convencer ninguém. Você não tem essa capacidade. Nem Jesus teve. Nós não temos essa capacidade. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Mais uma vez Jesus falando o seguinte: quem o Pai mandar, eu salvo, e os que eu salvar, eu não perco. Captou? Essa é uma boa oportunidade para a gente aprender um negócio muito polêmico dentro da igreja. Se o Pai te enviou para Cristo, você vai ser salvo. E se Ele te salvou, você não vai perder sua salvação. Não tem como. Não tem como. Primeiro, porque você não fez nada para ganhar. Segundo, que uma vez que você ganhou, Ele falou que se você ganhou, Ele nunca mais vai tirar. Ele não tira. Deus não escreve de lápis, de maneira que Ele escreve seu nome no livro da vida e depois Ele apaga, e depois Ele escreve, depois Ele apaga, e aí você peca, Ele apaga, e aí depois você faz uma boa ação, Ele escreve. Não. Deus também não escreve nem de caneta, porque de caneta você põe corretivo em cima e escreve outro nome. Aí vai ter uma confusão no céu na hora que você chegar, está embolado o seu nome em cima de outro nome, você não sabe se entra, se não entra, se não entra. Não é assim. Quando Deus escreve, Ele escreve com sangue. E sangue mancha. Sangue, se cair sangue e você não lavar, mancha. E aí o pior, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos lavados com sangue. Nós somos encharcados com sangue. E aí, para piorar, ele fala no versículo 44, ele fala o seguinte: se o Pai não te arrastar para mim, não tem como você vir. Abre aí na sua Bíblia, no versículo 44 aí você vai ver. Versículo 44 fala o seguinte: se o Pai não te arrastar para mim, não tem como você vir. Na sua Bíblia talvez diga atrair. Essa palavra aí em grego, sabe o que quer dizer? Isso é bom para nós aprendermos. Quer dizer o seguinte: quando Paulo foi perseguido e tirado à força do templo, arrastado, todo esculachado, apedrejado, rasgado, essa palavra que está lá, ele foi arrastado contra a própria vontade para fora do templo. Quando Paulo foi arrastado para a cadeia, para dentro da cadeia, depois de ter sido apedrejado, essa é a palavra que está lá, arrastado. E aí Jesus fala o seguinte: se você não for arrastado contra a sua própria vontade, você não tem como vir até mim. Mas aí o que eu faço com o meu livre-arbítrio então? Usa para escolher a série de Netflix que você vai ver. Só para isso que serve. Porque nenhum de nós tem a capacidade inata de falar: eu escolho Cristo, ao invés de escolher os caminhos do mundo. Sabe por quê? Porque talvez a gente tenha sido enganado quanto quem Cristo é. Cristo não falou que Ele é a promoção do trabalho. Cristo não falou que Ele é a prosperidade. Cristo não falou nada de Cristo, falou que Ele é o pão da Zoe, que traz vida eterna. E todos os convites que Ele fez para os discípulos foram difíceis. Todos. Quer vir após mim? Eu não tenho nem onde dormir. Quer vir após mim? Vai sem dinheiro, não leva nada. Quer vir após mim? Carrega a sua cruz. Porque se eles me perseguiram, eles vão te perseguir também. O que te faz pensar que se eu fui perseguido, vocês que são meus discípulos não vão ser perseguidos? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, eu vou, mas eu não vos abandono. Eu vos lhe enviar um confortador. E eu prometo para vocês que na casa do meu Pai tem muitas moradas. E quando eu voltar, eu vou ter preparado para vocês uma morada. E eu vou levar cada um de vocês, porque quem o Pai me deu, eu não deixo para trás. É isso que Jesus prometeu. É isso que Ele quer dizer quando Ele fala: eu sou o pão da vida. Ele não quer dizer nada além disso. Eu sou o pão que traz vida eterna. Eu sou o pão da Zoe. Eu sou o pão. E aí, para a gente fechar, no versículo 57, vamos pular um pouquinho para frente. Versículo 57 diz o seguinte: todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. E aí, se você juntar com João 15, e eu permaneço nele.
Uma vez que Jesus entra, meu amigo, Jesus não sai. Não tem demônio, não tem trabalho. Como Paulo diz, o que nos separará do amor de Cristo? Nem morte, nem dificuldade, nem anjos, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o pão da vida. Conseguiu captar? Eu sei que a maioria de vocês já entendeu quem Ele é. Eu sei que a maioria de vocês já sabe quem Cristo é. Mas nessa série a gente precisa conhecer Ele na essência. Talvez tenha pessoas aqui que não conhecem a Jesus. E como eu disse, sem desculpa nenhuma, o nosso objetivo é que você conheça Ele no final dessa série. Talvez no final de cada mensagem. Talvez hoje você perceba que é impossível você vir até Ele. Mas Ele vem até você. Ele te encontra onde você está, independente do que você fez, independente do que você faz, independente daquilo que você vai fazer amanhã, independente dos pecados que você cometeu que acha que são imperdoáveis. Jesus vem e se apresenta e fala: eu sou o pão da vida. Se você vier e comer desse pão, jamais você vai ter fome.